Meus queridos irmãos, nós queremos meditar numa palavra de Deus nessa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia para confirmarmos o texto que foi lido aqui. Eu preciso de mais retorno para mim. Mais retorno. Está chegando bem lá atrás? Está bem? Às vezes o que falta é aqui mesmo, para a gente poder. Eu quero reler o texto que foi lido em Mateus 28. Vamos usar o 19 e o 20. Com muita frequência eu indico às pessoas que vão fazer a leitura aqui do texto que eu quero pregar. E a pessoa vem e lê. Mas hoje eu não combinei. Hoje realmente ele espontaneamente fez leitura desses dois versículos. E eu entendi que era uma confirmação de Deus, então, para o assunto que está no meu coração. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Diga essa última frase. E eu estarei sempre com vocês até fim dos tempos. Amém? Sente-se. Estava ali pensando na proporção da nossa igreja de Barra Velha, né? Em relação a tantas cidades gigantes que temos à nossa volta. Nós somos uma pequena igreja. Uma pequena igreja. E Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. Abençoado seu povo, sua igreja, os membros. Deus não tem deixado faltar nada. E eu entendo, desde muito jovem, que o Senhor tem um amor todo especial quando nós investimos em missões. O dízimo é uma questão doutrinária, definida. A gente entende ou não entende, aceita ou não aceita, né? Algumas pessoas dizem, pastor, faltou fé para dar o dízimo. Não, não faltou fé, faltou obediência. Não precisa ter fé nenhuma. Nenhuma fé, é só obedecer e entregar o dízimo. Tá pronto, está resolvido. Missões, quando a gente tira daqueles 90%, a gente entregou 10%, o Senhor santificou os 90%, está santo e eu posso usar naquilo que eu preciso, com sabedoria e graça, sempre pedindo direção de Deus, porque o crente que ora sobre as suas finanças, ele não faz bobagem, dificilmente ele se endivida, e sempre ele consegue ir resolvendo e fazendo de acordo com o tamanho das suas finanças, e vai vivendo. Eu conheço pessoas extremamente que ganham muito pouco, na base de um salário e pouco, e que tem casa própria, e que tem carrinho na garagem, e que tem dinheirinho guardado, porque administra bem as suas finanças, não põe fora, não é? Então, desde novo eu entendi que dízimo é obediência, e eu posso falar porque a história da minha vida é desde os 13 anos dizimista, sempre, pastor Leandro, sempre. E Deus é tão fiel e é tão tremendo que com 18 anos eu estava escriturando meu primeiro lote, porque eu comprei aos 13 anos. É claro que eu tive que falar com meu pai teve que assumir, assinar o contratinho, mas eu pagava com o meu salário. E sempre entregava na mão da mamãe, e sempre dizia, tira o dízimo e tira missões. Tira o dízimo e tira missões. Assim foi. Deus me deu uma esposa que já era, não precisei eu doutrinar nem ensinar,
Ela já era dizimista por ela mesma, desde os 14 anos, quando veio para Jesus. Ela aceitou Jesus na quadrangular, ela entendeu o Evangelho na quadrangular aos 10 anos, a sua mãe se converteu lá, e aos 14 anos ela veio para a Assembleia de Deus, né? Confessando um pecado. Aos 14 anos eu olhei aquela moça e disse: que moça bonita, essa moça poderia servir para casar. Mas passou-se os anos até que a gente namorou, e nós, quando começamos a namorar, ela já era dizimista, fiel ao Senhor, e ela já tinha muita coisa guardada, uma moça cabeça, já tinha comprado alguns móveis, já tinha um enxoval para os próximos 20 anos, não é? Coisa linda. E ela era dizimista. Nós dois, quando casamos, a gente tinha um lugar para guardar o nosso salário. Dali, no topo da lista, a gente colocava dízimo, Ismael, dízimo, Vera. Missão, Ismael, missões, Vera. Depois a gente colocava as contas. Depois vinha água, luz, combustível, prestação de carro e por aí afora. Então eu tive o prazer de, com 19 anos e meio, ter a minha casa própria. Porque nós dois juntamos o nosso dinheiro e a gente construiu juntos. Aos 20 anos eu tinha um carro. E no ano seguinte eu comprei uma moto. Então eu nunca enfrentei dificuldade financeira, a não ser quando eu saí para a obra. Porque daí eu abri mão de todo o status, de todo o salário meu e da Vera, e a gente foi viver de um salário de obreiro missionário. Leandro sabe como é que funciona isso, não é? É o pastor que diz quanto é que a gente vai ganhar. E a gente aceita ou não aceita. Morei em alguns porões, saí de uma casa boa em Joinville, com hidromassagem, chiquezinha. Quando eu fui sair para a obra, o meu pastor mandou eu vender meu carro, porque disse que ia assustar os crentes. Era interior, e ele disse: esse carro é de luxo, você chegar na congregação, os irmãos vão ficar assustados, então você vende isso aí. E compra, ele disse o carro ainda, e compra um Fusca. Fusca é de pastor, é de missionário. Nós estamos falando dos anos 90. E eu assim o fiz. Assim o fiz. E eu sempre tive uma veia dilatada para missões. Desde sempre, Leandro, desde sempre. É por isso que naquele começo de vida ali, eu te conheci em Joinville, e eu dei uma de louco, abandonei minha carreira profissional e fui trabalhar na mesma empresa que você, Cruzada Mundial de Literatura. E pela misericórdia de Deus, meu amigo, os 3 estados do Sul, com um pouquinho de cooperação minha, porque eu fiquei mais no litoral aqui, nós dois juntos, você numa parte muito maior, nós cobrimos os 3 estados do Sul, casa por casa, prédio por prédio, chácara por chácara, fazenda por fazenda, nos interiores, com 2 folhetos. Você é feliz e ele quer ser seu amigo. É isso? E eu fazia isso no lombo de uma moto. Eu pedi para a Cruzada, ela me pagava ônibus, me pagava táxi, me pagava o que eu precisasse para chegar às igrejas, ministrar o curso e montar as equipes de evangelismo e levá-los para a rua por uma primeira ou segunda vez, e depois a igreja tocava e eu ia abrindo frente em outras cidades. Mas eu pedi para eles: escuta, eu tenho uma moto, vocês cobrem a despesa da moto, minha gasolina, revisãozinha, e eu vou fazer de moto, que é mais fácil de levar folheto, é mais fácil de levar minhas coisas. E aquele menino muito doido, com 19 anos e meio, 20 anos, já tendo todo o conforto que precisava, eu saí da onde estava trabalhando e fui trabalhar com a Cruzada. A Vera ficou segurando na empresa, trabalhando, ganhando um salário forte. E eu andava no lombo da moto e fazia todo esse sul e algumas cidades aqui do sudoeste,
onde eu montei as equipes de evangelismo. Deus me guardou. For contar minhas aventuras, tem uma jovem que está escrevendo a minha biografia, devagarzinho, quase não deixa ela falar comigo, e tem muita história, tem muito tombo, né? Tem muita queda de moto, teve muito folheto espalhado pelo asfalto, muito joelho ralado, muito capacete estourado, muita coisa. É uma história longa. Muitas vezes fiquei sem gasolina no final de semana, porque o posto fechava às 8 horas. Quem é motoqueiro sabe o que eu vou falar. Quando você precisa chegar num posto e acabou a gasolina, você já passou para a reserva, já foi a reserva e acabou. O tanquezinho da CG tem dois suportezinhos para baixo, ali fica um resto de gasolina. Então, o motoqueiro velho, experiente, eu deitava ela para o lado da onde tinha a mangueirinha, deitava ela no chão, às vezes do canto do asfalto, até que aquele restinho de gasolina fosse para a bomba, e aí a gente conseguia andar mais uns 10 quilômetros, para chegar num posto, num lugar de socorro. Aventuras que fiz, e não me arrependo, porque hoje, mais de 40 anos isso, a cidade de Florianópolis ainda mantém o mesmo nome da equipe de evangelismo que Deus me permitiu levantar há 40 anos atrás. Ainda estão lá, indo para as ruas, evangelizando. Mudou liderança, entrou, aqueles líderes foram ficando velhos, entrou juventude, e o pastor manteve o mesmo nome, entrou pastor, saiu pastor, e a mesma equipe de 40 e tantos anos atrás. Missões urbanas, missões locais. O Senhor Jesus disse: vão às nações, ensine-as, batizem-as em meu nome, em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. Ensine eles a guardar os ensinamentos. Essa é a colocação principal de Jesus, que é conhecida, muitos que falam de missões falam da grande comissão. Jesus fez um experimento com seus discípulos, com os 70, eles foram ter um saborzinho, e assim como o livro de Marcos 16 e 15 promete que ele estaria acompanhando e confirmando os sinais, aqueles homens tiveram experiências extraordinárias e chegaram felizes da vida, e chegaram contando prosa, dizendo: Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus, para baixar um pouco aquela fervura, porque às vezes a gente está tão empolgado com as coisas de Deus, que precisa baixar a fervura um pouco para a gente refletir, não fazer bobagem. Jesus disse: sabe o que? Vocês devem ficar muito mais felizes, muito mais alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. No livro da vida. Isso nós celebramos toda a ceia. Crente que está diante dos elementos da ceia, ele celebra o Senhor. E ele diz: Senhor, obrigado por tão grande salvação, porque o meu nome está no teu livro. A Bíblia diz que lá no final, depois de já estarmos com Cristo, diante do trono branco, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que abrir-se-ão os livros dos feitos dos homens, e abrir-se-á o livro, e todo nome que não for encontrado no livro
será mandado para o lago de fogo, junto com o inferno. Escutou? Junto com o diabo e seus anjos. Essa pessoa será enviada por não ser encontrada no livro da vida. Daí Jesus destacar a alegria de estar no livro da vida. Você deve louvar a Deus todos os dias. Se você não tem cantado, cante mais, adore mais, agradeça mais a Deus. Eu estava ali tirando um momento de reflexão e de oração na minha sala. E eu coloquei um sax de fundo. E aquelas canções entraram profundamente no meu coração, enquanto eu meditava e orava um pouquinho. Adoração ao Senhor, gratidão ao Senhor. Você deve ser agradecido ao Senhor. Mas tudo isso traz compromissos para nós, com a obra, com o reino. Além de ir, Jesus também chama a responsabilidade para que a gente envie. O título da mensagem é: somos chamados como igreja para enviar missionários ao mundo. E daí o texto diz: em todas as nações. Não é exatamente uma crítica, mas uma análise. Muitas vezes a gente estamos dispostos a mandar missionários sem fazer uma pesquisa sobre o país, sobre a nação. E às vezes estamos investindo muito dinheiro em nações em que já 60% já são cristãos, 70% já são cristãos. É mais fácil. É mais aberto, mais fácil de alugar uma casa, mais fácil de manter o missionário. Mas Jesus disse: ide por todas as nações. Hoje eu tive a curiosidade de só buscar assim, pedir lá no Dr. Google, né? Me apresenta aí uns 10 países menos evangelizados. Saiu a lista aqui para mim: Saara Ocidental, 0%. Nenhum cristão identificado. A religião é islamitas. Saiu Maldivas, 0,3%. Islã. Somália, com 16 milhões e 800 mil pessoas, 0,3%. Afeganistão, onde essa igreja acolheu 3 famílias. E aqui a gente manteve eles com comida, salário, casa, apartamento alugado, água, luz, documentação correndo para cima, para baixo, parte médica. Atendemos essas famílias, 16 pessoas, por 2 anos e pouco. Até que eles conseguiram entender um pouco de português, nossos meninos ensinavam português para eles. E até que começaram a encontrar trabalho. E então nós, dentro da proposta que a gente tinha, com quem nos indicou essas famílias para cuidarmos de maneira especial, a gente tinha 2 anos, vamos tentar em 2 anos. Se precisar, a gente renova, mas se não precisar, a gente quer que eles se encaminhem. Em todo o tempo nós estávamos ministrando espiritualmente essas famílias. É interessante o formato de Deus, às vezes, de nos induzir na sua obra, de nos colocar dentro de um contexto de obra. Porque o Dagnaldo, que hoje está na Espanha, ele tem acesso com muita gente, muito muçulmano crente, pastores, evangélicos, com rádios e tudo mais. E a gente tinha, de tempo em tempo, a gente era convocado, nossos jovens, nós éramos convocados para uma vigília, principalmente perto do Ramadã, é isso? Me faz lembrar. E a gente passava uma noite aqui orando, e chegava um horário da noite,
A nossa equipe aqui, nós pela internet, orando por vários países, com vários irmãos muçulmanos, com pessoas que amam esse trabalho e investem nessa área. A gente então tinha a oportunidade de orar, orávamos em português, alguém traduzia para o inglês, que é a língua principal nesses momentos de palestra. E foi crescendo no nosso coração o desejo de orar pelos povos muçulmanos. E passou-se uns tempos e Deus nos surpreende. A gente orando para um dia, quem sabe, enviar um casal, enviar jovens ao Afeganistão. Era esse nosso desejo. Deus faz o caminho contrário, nos manda afegãos para a gente cuidar aqui. E a gente cuidou. E a gente está cuidando ainda. Porque ainda semanalmente, se eu não me engano, elas vêm aqui, ou as meninas vão lá na casa, as meninas vão lá para aprimorar a língua portuguesa para eles. Trabalho de missões. Tem o Iêmen, 31 milhões, 0,2. Tunísia, 12 milhões, 0,4. Turquia, 85 milhões, 0,6. Tajiquistão, 9 milhões, quase 10 milhões, 0%. Argélia, 45 milhões, 0,1%. Marrocos, 37 milhões, 0,2%. Mauritânia, quase 5 milhões, 4 milhões e 900 mil pessoas, 0,3%. Bangladesh, 167.800, 0,4%. Butão, 788 mil, 0,3%. Paquistão, 229 milhões e 500 mil pessoas, ou 1.500 pessoas, 0,1%. São nações islâmicas. Butão é budismo. Precisam do Evangelho. Precisam de Jesus, precisam de missionários treinados. E nós aqui em Barra Velha, a gente encara isso de frente. Se o Senhor nos direcionar, nós enviaremos. Estamos agora no preparo de uma das nossas missionárias, que a gente está orando porque não queremos mandá-la sozinha, queremos mandar mais alguém com ela. E ela está indo, me ajude aí, para o Vietnã. São duas línguas principais, uma delas, um dialeto que não tem a palavra de Deus. E ela está para ir para lá para iniciar um trabalho de tradução. Já está pronta, já está preparada. Coragem não falta. Se dependesse só dela, ela já estaria na estrada. É porque como pastor tenho responsabilidades, tenho que ver local, tenho que ver segurança, tenho que ver companhia, tem várias coisas. Mas Deus está preparando uma geração para ir aos povos e às nações do mundo. E a minha palavra nessa noite é nesse sentido. Há um propósito de envio, o Senhor determinou isso. Escuta, meus irmãos, eu tenho um parceiro, que foi nosso parceiro, Leandro, pastor Davi, ele já está com seus 70 anos, e ele é um apaixonado pela obra de Deus, ele é um apaixonado por missões. Eu brinco com ele, meu amigo, você é um louco varrido. Mas é muitas vezes de loucos que Deus se apropria para fazer a sua obra. Porque às vezes os sábios dessa terra não têm coragem, nem determinação, e não querem largar o conforto. E se eu fosse escutar o Davi, eu já estava metido em mais de 200 projetos. É porque eu seguro ele. Um apaixonado. Também sou apaixonado.
Deus nos deu uma direção e um foco. Você pode notar, você que convive mais tempo com a gente, que nós trabalhamos com missão tradicional também. Nós investimos em missionários, em missão tradicional, e nós também investimos em ministérios de missionários nativos, que já estão trabalhando, e a gente reforça salário, e a gente dá suporte, e a gente segura, como é o caso do pastor Thomas Chaco. Nós enviamos um bom recurso para ele, da onde ele pode tirar algumas meninas da rua, colocar nas casas lares, da onde ele pode manter alguns obreiros, pastores locais. Ele está, nós já, acho que faz 7, 8 anos ou mais que a gente ajuda ele ininterruptamente, sem nenhuma parada, sem nenhuma interrupção, mês a mês, entra ano e sai ano, nunca lhe faltou salário, porque essas coisas para mim são muito sérias, muito sérias. Não posso deixar um missionário lá perecendo, eu tenho que organizar as finanças, eu tenho que pensar, eu tenho que ter equilíbrio aqui, para ter todo mês os recursos para enviar. Ele está esperando há muitos anos, pastor Montanha, quando é que o senhor vem aqui? Para nós sair, eu quero lhe mostrar as famílias, as conversões, as casas lares, aonde Deus está abrindo. Eu quero te levar ao Tibete, quero te levar nas montanhas do Tibete. Eu tenho várias casas lares, várias congregações iniciadas com famílias. O senhor precisa vir para cá com um bom tempo, para nós ir nesses cultos todos. O senhor precisa medir aqui o ambiente carregado espiritual. Eu disse, então deixa eu jejuar uns dias, porque os vídeos que ele manda, ele dirige vários cultos por dia e por semana. Os vídeos que ele manda, é muito raro um culto que ele faz embaixo daquelas lonas, embaixo daqueles tecidos, em que várias pessoas caem possessas. A carga espiritual é muito grande, a perseguição é muito grande. E nós estamos investindo, ele manda relatórios, ele manda foto toda semana. E ele agradece a igreja de Barra Velha. Nós já mandamos 2 cartas para ele vir, o governo não permite. O governo dele não permite. Agora a última carta que eu fiz, ele pediu, pastor, me faz uma carta pessoal para ver se funciona. O senhor me convida pessoalmente como meu amigo e o senhor se compromete com o meu governo de me sustentar aqui nesses 20 dias ou 30 dias que eu vou passar no Brasil, que o senhor vai me dar hospedagem, o senhor vai me dar comida, o senhor vai cuidar de mim, o senhor vai pagar minhas passagens. Porque pela igreja eles não aceitaram. Uma espécie de perseguição religiosa velada. O governo diz que não tem perseguição, mas ele não consegue vir. Esse ano eu cheguei a suspender o nosso trabalho de missões, porque eu contava com ele aqui, para pregar nos dias. Então ore pelo pastor Thomas Chaco. 2 pastores que nós ajudava com ele foram assassinados já. Um em cima de um palco, onde estava pregando o evangelho. Um outro obreiro dele, ele me mandou um, como eu não leio inglês, ele me mandou alguma coisa em inglês e mandou um videozinho, uma pessoa sendo espancada numa árvore, sem roupa, um homem. E eu botei em português e ele tem o cuidado de traduzir, ele me traduz, eu às vezes não faço isso, não tenho muito tempo. Ele me traduziu e eu perguntava para ele, pastor Thomas, não entendi esse vídeo, o que é isso? Não dá para olhar a pessoa sendo espancada com madeira, pelo rosto, pelos braços, pelas costas, pelas pernas, amarrado numa árvore. Ele disse, não pastor, é um dos nossos pastores, ele foi pregar na casa de muçulmanos, a família pegou, amarrou numa árvore, espancou. Eu disse, meu Deus, mas não tem polícia aí, o senhor não pode fazer nada com isso? Ele disse, não pastor, não esquenta, esse é o nosso dia a dia, esse é o nosso normal aqui.
Só queremos que o Senhor ore por nós. Ore por nós. Mais ou menos como Paulo disse, ore por mim no abrir da minha boca e pregar a palavra, é isso que eu preciso. Então nós precisamos estar um pouco mais apurados com esses entendimentos, essas compreensões. Por isso às vezes eu gasto tempo explicando, para que você entenda o valor do que estamos fazendo. Investimento que estamos fazendo. O Senhor tem propósitos com a sua igreja, tem propósitos individuais conosco. Nós temos um mandamento que é universal: ide, pregai o Evangelho, ide, ensinai, ide, fazei discípulos. Precisamos também enviar pessoas. Diz Romanos 10, 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem, o quê? Fala mais alto. O quê? Como eles vão pregar, se não forem enviados? Quem precisa enviar? Nós precisamos enviar. Meus irmãos, a mais pura verdade, você já ouviu algumas vezes eu falar desse testemunho. Eu pedi para o Senhor, quando morava em Joinville, recurso financeiro para sustentar missionário por minha conta. Leandro, eu assumi um compromisso com Deus, 3 missionários eu pago pela minha empresa. Tudo o que eles precisar. Moto, carro, tudo. E eu estava fazendo esse voto hospitalizado, Deus me colocou no hospital. Eu disse, Senhor, me tira daqui, me leva com saúde, deixa eu voltar para a minha empresa, e eu quero investir muito mais em missões. Já era o plano antes do acidente, já estava no meu coração, vou sustentar X missionários, com meu dinheiro. Vou passar pela igreja, porque nunca fiz nada separado, sempre passei pela igreja. Se eu vou entregar para o pastor Satir e dizer, pastor Satir, isso aqui é o sustento de 3 missionários, o senhor coloca eles aonde quiser, pode contar com isso. Deus não aceitou. E por que não aceitou? Vou te explicar, ele pode aceitar, faz esse propósito e ele aceita. Ele disse, eu não preciso do teu dinheiro, eu preciso de ti. Preciso de ti. Não deu certo a minha negociada com Deus. Porque às vezes a gente quer fugir da responsabilidade pessoal. Deus tem uma chamada para você, Deus tem uma direção para você, Deus tem um compromisso dado a você, e você quer fugir, e às vezes quer comprar Deus. Foi o que eu fiz, mas eu fiz com o coração puro. Estou falando diante da congregação. Eu fiz na intenção de fazê-lo. Não era enganar Deus para sair do hospital, já era antes de ir para o hospital, já tinha isso. Então, às vezes, Deus tem os seus planos soberanos. Nós sempre vamos ter o compromisso de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de falar aos vizinhos. Agora, a igreja de Joinville está promovendo um trabalho extraordinário, vai ter em Jaraguá do Sul, vai uma boa equipe aqui da nossa igreja, treinamento de evangelize o seu vizinho, ganhe o seu vizinho. Estou mandando para lá os meus obreiros, dirigentes de congregação, estou mandando para lá os líderes de evangelismo, professores de criança, de toda a igreja, de todos os bairros, para treinamento, no compromisso da evangelização local. Mas é preciso que a gente entenda que o Senhor disse, vá, ide, evangelize todas as nações, todos os povos. Marcos é específico, diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Então há um propósito, os missionários irem a lugares que não ouviram a palavra. Sempre damos relatórios aqui, graças a Deus, Deus está levantando em todo o mundo tradutores da Bíblia.
mas ainda está muito longe da realidade de todos os povos terem a Bíblia traduzida. Algumas estão só iniciando. Temos boas notícias de projetos que iniciaram o ano passado, esse ano. Mas ainda falta na casa dos milhares de tradução. Nosso missionário está lá no Paraguai, completando uma obra. O Novo Testamento já foi completado, estão no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Precisamos enviar mais. Nosso chamado é para cobrir as nações. O papel da igreja é enviar. E o exemplo para a nossa vida é a igreja de Antioquia. Está lá no livro de Atos, capítulo 13, se você quiser abrir, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me a Barnabé e a Paulo, ou Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse é o papel da igreja, enviar. Abra o seu coração para isso. Escuta, eu vou te dizer uma coisa com muito carinho. Nunca te enojes de ouvir o teu pastor falar de projeto de missão e de investir nessa área. Abra o seu coração. O pastor está falando disso de novo, estou falando disso de novo. Estou falando disso de novo e vou continuar falando disso de novo. E estou orando para que ninguém que esteja debaixo do meu pastorado deixe de ser um grande investidor de missão. Não estou falando de investidor, estou falando grande investidor. Quando você abrir o coração e dizer: Senhor, eu vou investir em missões, você vai ver o que vai acontecer com as tuas finanças. Isso eu te garanto. Te garanto. Eu tenho uma experiência de uma igreja local que eu fiz um desafio. Pode ir lá hoje e perguntar. Eu trabalhava num bairro, num setor, como pastor auxiliar na cidade de São José. Bairro chamado Areias, mas nós chamava aquela congregação de congregação da Vila do Espírito Santo. E eu na empolgação de obreiro novo, pastor Leandro, não obreiro novo, já tinha uma experiência, mas só trabalhando em sede, eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com o povo, com a congregação. E lá o pastor me chamou quando eu estava saindo de Tubarão e disse assim: olha, lá em São José, eu acho que você não vai poder ir para a sede comigo, porque já tem um vice-presidente lá, então, não sei, tu vai comigo, não vai comigo, porque eu teria que te botar numa congregação. Eu disse: ô pastor, Deus ouviu a minha oração, eu e a Vera estamos orando há muito tempo para sair da sede. Trabalhei 5 anos ao lado de um pastor na sede, mais 5 anos ao lado de outro pastor na sede. Eu estava cansado de trabalhar na sede, é esgotante. Tudo que você faz, e é óbvio, é claro, e é divino, e é pastoral, e a gente entende, você faz para o seu pastor. Quando o crente vem te elogiar, ei, o pastor é ele, não sou eu. Elogia ele. E eu queria ir para o bairro, eu queria cuidar, e Deus me permitiu em São José ir para uma congregação. E logo que eu cheguei lá, eu comecei a abrir o meu coração para a missão. E quando eu chegava na reunião da sede, nosso pastor vinha da convenção e dizia assim: olha, tem um missionário que precisa de parceria, nós precisamos pagar tanto do salário dele, ele está no Chile, ele está em tal lugar, ele está em tal lugar. Eu quero saber qual é o obreiro integrado aqui que põe a sua congregação à disposição e levanta recursos para isso, para sustentar. Pensa quem era o primeiro a levantar a mão, a ficar em pé. Às vezes subia quase na cadeira. Deixa comigo, pastor. Em 2 anos nós estávamos sustentando, junto com a sede, 10 missionários. E eu fiz uma proposta para a igreja logo no início. Eu disse assim para o tesoureiro que estava na porta: disse, vai lá e olha quantos carros tem lá na frente. Tinha o carro do tesoureiro,
tinha mais o carro meu, que era um carrinho velho, da igreja, e tinha mais 2 carros e tinha muita bicicleta. Nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás. Eu disse assim, antes de eu sair dessa congregação, toda essa frente de igreja, lá do posto até aqui, até na esquina de lá, vai estar fechada de carros. Deus vai dar carros para vocês todos, todos, todos. Eu só quero que você assuma um compromisso comigo. Eu vou, cada missionário que o pastor oferecer na sede, eu vou tomar para nós. Mas nós vamos sustentar e não vamos deixar faltar. Vem comigo, igreja? A igreja veio comigo. 2 anos depois eu fui mudado para assumir minha primeira igreja como pastor presidente. Naquele dia eu lembrei. Então no culto anterior que eu fiz ceia com os irmãos, e depois no domingo era a despedida, eu disse assim, meu tesoureiro, dá uma olhada lá fora. Vê quanto carro tem lá. Ele disse, pastor Ismael, a rua está cheia de carro de crente. Aquele prédio que tem um recuo ali, tem um estacionamento de 45 graus, está cheio e entra pela esquina fora. Deus abençoou e prosperou o seu povo. Numa palavra rema que eu dei, e eles acreditaram e investiram. Tem pastores hoje no ministério que foram sustentados por aquele bairro. Por aquele bairro. Temos o Adilson, que eu sustentei por 3 anos em Pindamonhangaba. Nosso cantor Adilson, pela congregação. O pastor chegou lá, fez um desafio. E nós assumimos e o sustentamos. A igreja local, escute. Pastor, mas tem Joinville, tem Itajaí, tem Blumenau, tem Criciúma, tem Florianópolis? Tem. Cada igreja tem o ID. Cada igreja tem a responsabilidade. Nós não podemos nos esconder atrás disso. Ah, pastor, nós somos uma igreja tão pequenininha. Não, a gente pode se tornar gigante. Gigante. Nós podemos enviar missionários mais do que qualquer igreja poderosa financeiramente. Até porque tem muitos pastores que não têm a visão de missões. Então não vão investir. E eu estou te chamando para você abrir o coração. Devemos cultivar uma cultura missionária na nossa igreja, promovendo treinamento, orando, incentivando os membros para que respondam ao chamado missionário, sabendo que cada um pode participar do envio, seja indo, seja orando, seja contribuindo. O sustento do missionário compete a nós. Não deixar o missionário sem sustento compete a nós. Eu tenho uma história belíssima de um pastor que está morando aqui jubilado. Eu comecei o sustento lá nessa congregação com ele. Ele trabalhava no extremo norte do Chile, numa cidade chamada Iquique. E nós assumimos de sustentá-lo lá. Eu mudei para Indaial e nos 5 anos eu sustentei ele em Iquique. E eu mudei para Barra Velha e sustentei ele até que ele jubilou e veio embora. Leandro, foram 17 anos sem interromper um mês. 17 anos, através do meu pastorado, nós investimos na vida desse homem. No alto da montanha do Iquique, tinha mais de 100 tribos, pequenas tribos, povos nativos, que esse pastor atendia. Lá em cima tinha rarefeito. Ele ia com a caminhonete até 2 quilômetros de altura, e depois ele tinha que parar, e o resto fazendo o lombo de um jegue. Os crentes tinham marcado os dias que ele ia ministrar culto, e fazer batismo, e realizar cerimônias, e então vinham buscar ele num jegue, num tipo de animal que é preparado para as montanhas geladas. E ele subia, o nativo em pé do lado, puxando o animal, e o missionário em cima, fazendo a obra de Deus, e a igreja dando suporte. Certa feita ele trouxe aqui nessa cidade mais 3 pastores. 2 daqueles nós assumimos também, e passamos a ajudar lá no Chile. Uma era mulher, uma pastora, cheia do Espírito Santo, esteve aqui.
Novidade para nós, né? Pastora, na Assembleia. Mas lá podia. Obra de Deus. Se faz com recursos financeiros também. Não tem como enviar nos dias atuais nenhum missionário sem pagar, sem sustentar, sem ter uma casa para morar, sem ter alimento sobre a mesa, sem ter escola para os filhos, sem ter documentação, sem ter seguro, sem ter tratamento de saúde. Tudo isso é necessário. Filipenses 4, 15 e 18, eu encerro. Diz assim: como sabem, ó Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a receber. Ninguém me pagou salário, é Paulo que está falando aqui, exceto vocês. A igreja de Filipenses, recém-nascida na fé, assumiu o pagamento do sustento de Paulo para uma jornada missionária dele. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que o suficiente. E eu estou por vocês amplamente suprido. Eita, relatório de missão lindo demais, né? Hã? Você não fica feliz quando o missionário aparece aqui, num videozinho, dizendo obrigado, Igreja de Barra Velha, porque vocês estão nos sustentando fielmente. É isso que Paulo está dizendo na igreja de Filipe. E ele está reclamando de outras igrejas. Está dizendo, vocês são especiais. Vocês foram usados por Deus, apesar de vocês serem novos, estarem começando. É por isso que chamam a carta de Filipenses de carta da alegria. Paulo, quando escreve, estava preso. E ele só fala de coisa boa. Só de coisa boa. Ele diz, não choreis, não vos entristeçam, porque eu estou preso. Pelo contrário, fique feliz, porque é o seguinte, a minha prisão tem redundado na salvação de vários soldados da guarda pretoriana. Que história extraordinária. Missionário Paulo preso. A guarda pretoriana era a guarda do imperador. Eram só soldados de destaque, comandantes de 1000, essa gente que depois saía para a guerra. Esses caras, num controle do palácio, eram destacados a cada tempo, não sei quantos dias, 2 dias, 3 dias, 5 dias, ficava ali 2 ou 3 soldados desse ao lado de Paulo, cuidando dele. E Paulo diz assim, não fique triste não, eu estar preso, porque eu tenho tido a oportunidade de pregar para toda a guarda pretoriana, e eles têm se convertido ao Evangelho. E sabe o que eu deduzo? Porque já está no final da história de Paulo. Eu deduzo que esses homens convertidos e transformados, quando eles eram mandados como capitães de 1000, ou de 500, ou de 2000, ou de 10.000, quando eles eram mandados para invadir uma região, eles já levavam Cristo no seu coração, e o tratamento que eles davam aos povos era brando. Deduzo tudo isso. Levavam o Evangelho, faziam um culto, pregavam aos soldados, porque foram transformados pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho em que Paulo pregava. Por isso Paulo escreve essa carta maravilhosa, gostosa de ler, extraordinária. E por isso que ele diz, vocês são extraordinários. Vocês têm um coração delatado. Vamos orar. Aleluia! Eu botei 2 frases aqui. O sustento deve ser mantido enquanto o projeto durar. Você sabe que quando um projeto se encerra aqui, eu aviso a igreja e a gente não pede mais dinheiro para aquele projeto. Nós já tivemos projetos aqui extraordinários. Nós já tivemos sustento de um parcial de 30 missionários em Cuba, há muitos anos atrás. O projeto mudou e nós paramos.
Nós já tivemos no Haiti, nós ajudávamos 40 missionários no Haiti. Era uma proposta que não custava muito. E a proposta de parceria com o pastor Cisino era de sustentar jovens professores que ensinavam a língua para as crianças, eram professores de criança e ao mesmo tempo eram estudantes de teologia, e eles pregavam o evangelho para as crianças. Então essa igreja manteve por um bom tempo, pagando o sustento desses jovens, até que o projeto mudou, e aí nós paramos. Nós somos parceiros de várias entidades, nós não citamos todas aqui. Nós temos várias entidades que essa igreja ajuda financeiramente. Não é? E às vezes aparecem tantas outras coisas, a gente não pode, às vezes, estender a mão para todos. Às vezes é preciso dizer não, ou segurar as pontas, porque temos responsabilidades mensais. E sai do nosso bolso, da igreja do Senhor. Muito obrigado, povo de Deus. Muito obrigado a você que é contribuinte regular. Muito obrigado a você que é contribuinte espontâneo. Também conta. Pastor, hoje eu vim e fui tocado, vou dar uma grana boa. Mas não estou assumindo compromisso regular. Sem problema. Mas é dos regulares que a gente faz o cronograma. Entra tanto, pode sair tanto. Amém? Quero orar por você. Fique em pé. Gostaria que você parasse, fizesse uma reflexão sobre o que foi falado nessa noite. Quem sabe você gostaria de contribuir mais e melhor, e você tem algum medo. Tem medo do amanhã, tem medo das finanças, tem preocupações. Eu quero te assegurar nessa noite, tudo que você investir no reino de Deus nunca vai lhe faltar. E pelo contrário, o Senhor abrirá as janelas dos céus sobre sua vida. Pode contribuir com segurança, sem medo. Nunca faltou. Eu tenho experiência de longos 50 anos de contribuinte. Nunca me faltou nada. Eu sei que você também tem. Fale com o Senhor sobre isso. Tem alguma coisa que te preocupa? Tem alguma coisa financeira que te preocupa? Nós vamos orar nessa noite. Deus vai dar andamento. Tua empresa, teus negócios, teu trabalho. Deus vai abrir portas. Portas sem tamanho. Confia no Senhor. Mantenha-se fiel. Aproxime-se da sua igreja e saiba o que a sua igreja está fazendo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de prestar relatório com os membros da igreja. Pode perguntar para mim. Pode sentar comigo. Pode dizer, pastor, eu queria saber sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Não vou lhe ter como inimigo, pelo contrário, vou lhe ter como uma pessoa interessada no reino de Deus e na igreja local. Porque nós trabalhamos para o reino do Senhor, mas existe uma igreja local que organiza isso, que distribui isso. E você pode saber do que acontece na sua igreja. Tem problema nenhum. Você pode saber. Quanto entra, quanto sai. Não tem problema nenhum. Eu quero que você tenha segurança e saiba da seriedade com que fazemos a obra de Deus. E você só vai ter essa segurança totalmente se você se aproximar do seu pastor. Se você falar comigo. Tem dúvida? Fala comigo. Eu sento com você e explico para você. Sem dar volta. E assim vamos caminhando. Porque eu também sou contribuinte. Não é? Agora ainda há pouco fiquei chateado. Todo mundo sabe aqui, eu falo isso publicamente. Quando a irmã Vera não está, a minha finança desorganiza. E eu não tinha oferta para dar. Daí eu lembrei, mandei o nosso irmão, vai lá dentro, manda botar o Pix da igreja lá. E eu fiz um Pix. Hoje está tão fácil, né?
Dali, sentadinho, quietinho, você entra lá no caixa da igreja. E vai direto para o caixa, vai direto para a contabilidade. Então você pode fazer isso também. Às vezes você esquece a oferta, pastor, não ando mais com dinheiro. Tem Pix aí, tá bom? Tem QR Code também hoje, está ficando moderno. E você pode contribuir para a obra de Deus. Amém. Se você é como eu, tudo que eu tenho é do Senhor, você não tem dificuldade. Tudo pertence ao Senhor. Todo dia entrego meus filhos ao Senhor, meus netinhos, minha finança, meu carro. Tudo eu entrego ao Senhor, todos os dias. Senhor, é teu, te pertence. O Senhor me deu, mas eu não sou dono, eu sou mordomo. Mordomia é a melhor coisa que Deus fez para a gente não ficar confiado, achando que pode. Então Ele diz assim, você é só mordomo, tudo é meu. Tua saúde é minha. Se você confia no Senhor, tudo irá bem. Eu vou orar por você. Você precisa de uma cura nessa noite? Eu vou orar, o Senhor vai te curar. O Senhor vai curar nessa noite aqui. Nessa oração você será curado. Você está com uma preocupação com o futuro, com as suas coisas? O Senhor colocará paz no seu coração. Eu tenho dito muitas vezes, Deus nem sempre resolve tudo, deixa tudo organizadinho para nós. Mas Deus põe segurança na nossa alma. E a gente se levanta na segunda-feira como um gigante, toca a vida e trabalha e conquista, e Deus abençoa, abre porta, manifesta. Não te deu de mão beijada. Você foi à luta, mas você confiou no Senhor. Feche teus olhos. Leve a sua mão sobre o seu coração. E se você tem acesso à sua enfermidade, for localização fácil, coloque a mão sobre a sua enfermidade. E eu quero declarar que a sua mão física aí será um toque espiritual da mão de Jesus na sua necessidade física. E o Senhor vai te curar nessa noite. Pai, no nome de Jesus, estamos encerrando, Senhor, esse momento de celebração, de adoração, de cântico da palavra, de ouvir tantos relatórios maravilhosos de conversão, de salvação, de obra de Deus. E nós agora estamos, Senhor, diante de Ti, orando e intercedendo por este povo lindo, maravilhoso, que o Senhor lavou, comprou com o seu sangue, trouxe e colocou nessa igreja. E nós agora oramos, Senhor, aonde está alojada essa enfermidade, aonde está, Senhor, essa doença? A Tua mão agora é sobre a mão do Teu filho, e ele sente aquecer agora o local da sua enfermidade, ele sente um toque da Tua presença, Senhor, e ele é sarado, no nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que ele seja tocado desde a sua cabeça até a planta dos seus pés, e o toque da Tua mão poderosa restabeleça a sua saúde física, Senhor. Sim, no nome de Jesus. Enfermidade, Tu não tem poder, Tu não tem domínio. Tu estás aí provisoriamente, mas através da fé nós ordenamos que você saia agora no nome de Jesus. Saia agora enfermidade, saia agora doença, no nome de Jesus. Pai, problemas psicossomáticos, Senhor, problemas na área da mente, pessoas esgotadas, pessoas, Senhor, que têm dificuldade de dormir, pessoas que têm traumas, Senhor, que o Senhor os toque agora, os cure agora, os restaure agora, renova a mente do Teu Filho, renova a mente do Teu Filho, renova a mente do Teu Filho, Senhor, no nome de Jesus. Toda obra do mal, toda mensagem do inferno, seja agora, Senhor, reprimida, retirada, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, oro também por aqueles que têm preocupações com amanhã, com a empresa, com o trabalho, Senhor. Tu és Deus que nos dá sabedoria e graça para viver, para trabalhar,
para trazer o sustento, mas vem tudo de Ti, Senhor. É de Ti a saúde, é de Ti a sabedoria para negociar, é tudo de Ti, Senhor. E agora, toca no Teu Filho, Senhor, com uma sabedoria sobrenatural, de maneira especial, Senhor, para Ele resolver essas questões financeiras. Abre as portas, manifesta o Teu poder. Sim, Senhor, tudo aquilo que está impedindo, que está trancando a vida do Teu Filho, no nome do Senhor, nós repreendemos e colocamos em liberdade a vida e a casa, a finança, a saúde e a família dos Teus servos, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor do Pai, a doce e completa comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Deus abençoe, vá em paz, tenha uma semana abençoada, semana poderosa.